Uma boa noite para você que está conosco no AB2. Pernambuco gerou mais de 15 mil postos de trabalho em setembro e teve o melhor desempenho entre todos os estados da região Nordeste. Um canteiro de obras com operários trabalhando em várias funções. Cenário que reflete crescimento no setor de contratações e aquece o mercado de trabalho. Pernambuco registrou a abertura de 15.602 empregos com carteira assinada em setembro e chegou ao saldo de 61.620 novos postos formais no acumulado dos 9 primeiros meses de 2025. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgados na última quinta-feira, dia 30 de setembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O Estado apresentou desempenho positivo nos 5 grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor da indústria, que gerou 8.367 novos postos. Na sequência, aparecem agropecuária, com 2.814, construção civil, com 2.354, o comércio, com 1.217 e a área de serviços, com 850 postos. Em Caruaru, somente em setembro foram gerados 603 novos postos de trabalho, quase repetindo o mês de agosto, com 609. Todos os setores foram impactados, com destaque para o setor de serviços, com a criação de 260 novos postos, seguido da construção civil, com 145. Essa construtora acompanhou o ritmo de crescimento nas contratações e registrou mais carteiras assinadas nos últimos meses. Nós estamos construindo mais de 7 condomínios, então dos últimos 2 anos para cá teve um crescimento muito grande de aproximadamente 150 a 200 pessoas no aumento do nosso quadro atual. Atualmente a gente se encontra com 543 pessoas no quadro ativo. As novas vagas com carteira assinada geradas em setembro em Pernambuco foram ocupadas em sua maioria por pessoas do sexo masculino, responsáveis pelo ingresso de 13.295 postos, contra 2.307 de vagas ocupadas pelas mulheres. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 7.301 postos no estado de Pernambuco. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas no estado, no mês de setembro, com 6.689 vagas. Em muitos casos, existem situações em que o profissional está tendo o primeiro emprego formal, exemplo de Israel, que já trabalhava na construção civil, mas nunca formalizado. Graças a Deus eu sempre trabalhei, mas nunca trabalhei de carteira fechada, carteira assinada. E eu nunca tive a oportunidade e eu estou muito feliz. Também na empresa, o supervisor de infraestrutura, Natan Cavalcante, está há 3 meses no cargo. Chegou com experiência na função e observa uma grande oportunidade no novo emprego. Tem um histórico muito bom de profissionais que perduram na empresa. Profissionais com 5, 10, 15, até talvez 20 anos de empresa e se perduram por muito tempo aqui. Então, traz para o funcionário uma segurança de que a empresa lhe dá uma base para que você perdure por muito tempo. O estado de Pernambuco oferece serviços de suporte às pessoas através da Casa do Trabalhador, que tem parcerias com empresas e faz o elo entre empregador e empregado. As unidades também oferecem cursos de qualificação para garantir profissionais mais preparados para o mercado cada vez mais competitivo. Pernambuco hoje lidera, no Nordeste, com maior número de vagas com carteira assinada, tá? E no ranking nacional ficamos em 3º lugar. Isso é muito gratificante porque vem mostrando a força do governo, o empenho junto às empresas em dar oportunidade para essas pessoas estar se voltando, estar buscando e estar entrando no mercado de trabalho. O homem é preso suspeito de estuprar a própria sobrinha. Prefeitura de Belo Jardim abre inscrições para processo seletivo e o Grupo Asa Branca abre hoje as inscrições para o projeto Reformando Sonhos. Esses são os destaques do dia. O gerente da unidade do Bradesco em Carnaúbeira da Penha, no sertão do estado, sofreu um atentado na noite de segunda-feira. De acordo com a polícia, ele estava em casa com a família quando a residência foi atingida por tiros. Cápsulas de munição calibre .40 foram encontradas perto da residência. Além disso, 2 bilhetes com ameaças foram deixados no local. Os tiros atingiram as paredes e ninguém ficou ferido.
Por conta do ocorrido, o atendimento na unidade do Bradesco da cidade chegou a ser suspenso. Por meio de nota, o Bradesco informou que lamenta profundamente o ocorrido e que está tomando todas as providências em relação a esse caso. A polícia de Cachoeirinha localizou na manhã de hoje o corpo de um homem de 27 anos. A vítima foi identificada como Tiago Alisson de Lima Souza. De acordo com a polícia, o corpo de Tiago foi encontrado dentro de uma cisterna em avançado estado de decomposição, em uma propriedade na área rural do município. Até o momento, a polícia não identificou o autor do crime. Um homem de 60 anos foi preso em flagrante após estuprar a própria sobrinha na cidade de Ipojuca. De acordo com a polícia, o crime aconteceu em maio na rua e foi filmado por uma câmera de monitoramento da prefeitura. A mulher, que tem 28 anos, estava desacordada no momento em que foi abusada. Por causa disso, o criminoso foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. A mulher, o tio e um amigo dele estavam em um bar e esperavam um transporte para voltar para casa, quando no momento em que ela ficou desacordada, ele comete o crime. O homem foi preso e levado para a delegacia de Ipojuca. A Prefeitura de Belo Jardim, no Agreste, abriu inscrições para um processo seletivo. Estão sendo oferecidas 155 vagas para cargos de nível médio e fundamental. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de novembro exclusivamente pela internet, através do site belojardim.seleçãopublica.online. A taxa custa R$ 50 para cargos de nível fundamental e R$ 60 para nível médio. O Grupo Asa Branca abre hoje as inscrições para o projeto Reformando Sonhos 2026, que vai reformar um cômodo de 3 residências aqui em Caruaru. O objetivo é transformar espaços de casas e apartamentos de moradores da cidade, levando mais conforto e bem-estar às famílias selecionadas. As reformas serão exibidas em 2 programas especiais da TV Asa Branca, apresentados pela jornalista Marcela Calado e com a participação do arquiteto e urbanista George Cazé. Os interessados em participar de mais uma edição do projeto devem atender aos critérios do regulamento e realizar as inscrições online ou presencial. Para se inscrever online é preciso acessar o G1 e conferir o link de inscrição. Além da inscrição digital, também é possível participar enviando uma carta manuscrita seguindo as mesmas orientações e anexando as fotos impressas. As cartas devem ser depositadas nas urnas instaladas nas lojas parceiras, The Magazine, Casa Nova Construção ou então na sede da TV Asa Branca. Depois do intervalo, você vai ver que foi divulgado hoje o calendário de matrículas da Rede Municipal de Ensino aqui em Caruaru. Estamos de volta com a AB2. A Secretaria de Educação de Caruaru divulgou o calendário de matrículas do próximo ano para estudantes veteranos e também para os novatos da Rede Municipal de Ensino. A repórter Lohana Nunes passa informações para a gente sobre esse assunto. Boa noite para você, Lohana. Oi, Magno, boa noite para você, boa noite para todos os telespectadores do AB2. Hoje trazemos aqui, então, as informações a respeito dessas matrículas da Rede Municipal de Ensino. Estamos aqui direto da Secretaria de Educação de Caruaru, justamente para falar sobre isso. Lembrando que pais, mães responsáveis que precisam fazer a rematrícula, ou seja, meu filho está numa escola, eu gosto dessa escola, quero que ele permaneça lá, precisa fazer essa rematrícula a partir de hoje até o dia 25. Esse calendário é curtinho, então é preciso celeridade mesmo, preciso que vocês fiquem atentos e levem toda a documentação do seu filho até a escola. Para aquela pessoa que quer remanejar, ou seja, quer trocar o filho de escola, esse calendário é um pouquinho depois. A partir do dia 17 de novembro, você leva a documentação do seu filho e faz aí a tentativa dessa vaga em outra escola. E só depois vai sair aí esse resultado. Eu estou aqui com o Caio, que é o secretário de Educação do município. Caio, a gente fala muito sobre esse prazo, mas é importante que os pais e responsáveis estejam atentos, principalmente a documentação que está ali no site, né? Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite a todos que nos acompanham. Pois bem, essa documentação é importantíssima, é necessário para que, de fato, exista a efetivação de toda a tramitação, e essa documentação você consegue acompanhar desde o site da Prefeitura, as redes sociais, a toda a parte de comunicação da Prefeitura do município, né, através do Diário Oficial, então você consegue ter essas informações. E também temos um site agora que é o Matrícula Fácil, onde através desse site você consegue ter esse detalhamento.
É importante lembrar que não só para quem quer fazer a rematrícula, o remanejamento, né, a matrícula do filho em outra escola, mas também para aquele que quer ingressar, ou seja, o filho saiu da creche, já vai entrar na escola pela primeira vez, vai entrar numa escola municipal. É importante ficar atento ao prazo do dia 12 de janeiro, mas é uma sinalização para que depois aconteça a matrícula, né? Pois bem, para a questão da matrícula, né, para a pré-matrícula para os novatos da nossa rede, ela de fato inicia ali no 12 de janeiro, através do site Matrícula Fácil, que o site é www.matriculafacil.caruaru.pe.gov.br, e através desse site você faz essa solicitação, que se estende até o dia 18. No dia 22 sai o resultado também através desse site, e após isso existe o período da efetivação da matrícula, que deve acontecer na unidade de ensino que o seu filho foi contemplado. E esse período ele vai de 23 de janeiro até o dia 30 de janeiro. Lembrando que essa efetivação, para quem vai matricular o filho pela primeira vez na rede municipal, ou seja, está começando na escola agora, é do dia 12 de janeiro, não de novembro. Mas para quem quer rematricular ou remanejar, é agora em novembro. A partir de agora até o dia 25, para quem quer rematricular, ou seja, vai manter o filho na mesma escola. E para quem quer mudar o filho de escola, a partir do dia 17 até o dia 30. Correto, até o dia 30 você tem esse período de remanejamento e no dia 30 do 12 sai o resultado desse remanejamento. E aí segue o mesmo fluxo, você ganha aquele período ali do dia 5 de janeiro até o dia 9 de janeiro para fazer a efetivação da matrícula da solicitação do remanejamento. Pronto, é importante estar atento a esse calendário para não perder o prazo. Eu agradeço, viu, secretário, mais uma vez, estando aqui para esclarecer esses detalhes, para que papais e mamães irresponsáveis não percam esse prazo, não percam aí o direito, de ter o direito do seu filho de estudar. Eu volto com você aí no estúdio, Magno. Tá bom, Lohana, muito obrigado pelas informações. E olha só, o Tribunal Regional Eleitoral está promovendo uma ação para eleitores de todo o estado de Pernambuco. Um dos objetivos é incentivar os jovens a tirar o primeiro título. Quem passa informações para a gente é o repórter Ivan Duarte. Olá, boa noite para você. O nome dessa ação promovida pela Justiça Eleitoral é Votar é a Nossa Cara. O objetivo é incentivar jovens que tenham entre 15 e 17 anos a tirar o primeiro título. Você sabe, nessa idade ainda não é obrigatório o voto. No entanto, a Justiça Eleitoral entende que a participação dessas pessoas, desses jovens e adolescentes, na democracia é super importante e vai ajudar, vai ser valoroso para o processo eleitoral do ano que vem, as eleições de 2026. Eu converso agora com Orson Lemos, ele é diretor-geral aqui do TRE. Orson, obrigado aqui pela sua presença. O primeiro passo, pontapé inicial para conseguir tirar o primeiro título, qual é? Boa noite. Boa noite. Você, eleitor, tem 15 anos, pega um documento oficial com foto, pega um comprovante de residência, é o nome dos seus pais ou de um parente mais próximo. E aí sim, você vai para a internet agendar. www.tre-pe.jus.br. Agenda dia e hora, e especificamente 6, 7 e 8, com horário estendido de 8 até 16. E o sábado, para aqueles que têm estudos à noite, estudam à tarde, não tem tempo, ele terá o sábado até também de 8 às 17, 16 horas, para poder ser atendido. Dia e hora marcado, documento em mão, vá nos procurar, e é importante. Vale para o estado todo? É o estado todo, não importa se ele está na cidade dele ou não, todos os cartórios podem atender o eleitor. E a principal coisa é porque geralmente quando chega dezembro eles fazem o Enem. E as faculdades, mesmo ele com 17 anos, exige o título para matrícula. Então nós já estamos antecipando essa busca do pessoal, porque a biometria hoje é obrigatória, inclusive para os benefícios sociais. E o jovem tem o quê? Pé de meia. Na hora de renovar, tem que estar em dia com a biometria. A gente está falando de uma ação que é o primeiro título de eleitor, mas o TRE também, durante esse mutirão, vai ajudar as pessoas a atualizar a biometria, não é? Qual é o procedimento para isso? O que as pessoas vão conseguir fazer? A extensão é que nós podemos atender por dia 12 mil pessoas. Então, diante disso, não só o primeiro jovem vai tirar o título, como aquelas pessoas que não regularizaram, têm o título da época da pandemia sem a biometria. E hoje a biometria é essencial e necessária. E no TRE o procedimento é de graça, né? O procedimento é de graça, você chega lá com agendado, com 10 minutos, sai com o seu título, biometria em dia, pode já garantir então já seus benefícios sociais, uma eleição mais rápida e segura na sua cidadania. Está feito o convite. Obrigado, Orson, pela participação aqui com a gente. Volto ao estúdio. Muito obrigado, Ivan.
Depois do intervalo, você vai ver que as altas temperaturas chegaram de vez em Serra Talhada, no sertão, e os dias quentes têm preocupado moradores. De volta com o AB2, agora chegou o momento da gente conferir como é que está a movimentação aqui em Caruaru, na nossa querida capital do Agreste. Está aí, portanto, essa câmera que está posicionada na Avenida Agamenon Magalhães, mostrando a Avenida Manuel de Freitas, na área central de Caruaru. A gente percebe ali o semáforo fechado, vai abrir agora para a gente ter uma noção de como é que está a movimentação nessa faixa da pista, né? A gente percebe aí as motos circulando agora nesse princípio de noite, nesse princípio de quarta-feira aqui em Caruaru. É sempre um momento de muito movimento, muitas pessoas indo, por exemplo, para as escolas, para as faculdades, tem também muita gente saindo do trabalho, indo para casa. Aí, portanto, a imagem nesse momento, captada pelas câmeras de monitoramento do Sistema Público de Transporte aqui de Caruaru, da AMC, da Autarquia Municipal de Mobilidade aqui de Caruaru. Aí, portanto, Caruaru nesta quarta-feira à noite, com imagens ao vivo. Agora deu uma travada, a gente tem essas imagens pela internet, acho que conseguiu ver aí essa movimentação. E de Caruaru a gente vai para o sertão. Em Serra Talhada, os dias quentes chegaram de verdade. Meteorologistas dizem por lá que as temperaturas podem atingir os 40 graus até o fim do ano. Isso tem feito muitos moradores da cidade criarem estratégias para se proteger do sol intenso. Ao olhar para o céu, dá para ter uma ideia do clima que os moradores de Serra Talhada estão enfrentando esses dias. Quente, bastante quente, né? Apesar de que esse ano nós tivemos, até o mês de outubro, um clima bem ameno, uma temperatura amena. Mas quando esquentou, esquentou de vez. Realmente, se não chover, nós vamos ficar torrados. Céu limpo, sem nenhuma nuvem e o sol reinando em absoluto. E que parece ferver quem se arrisca a andar pelas ruas. Esse vendedor ambulante improvisou um guarda-sol de praia ao lado do carro. No painel do veículo, a temperatura está marcando 38 graus. E os pedestres usam e abusam de chapéus, bonés e o guarda-chuva, que aqui é chamado de sombrinha. Tem que vir protegido com a sombrinha, protetor solar, né? Alguma proteção de labial também, porque tá demais o calor. Que o sertão do estado é uma região quente não é novidade para ninguém, mas nunca é demais falar dos perigos que o sol do dia a dia pode causar na saúde das pessoas, principalmente na pele. Verônica teve câncer de pele 3 vezes. O primeiro em 2019 no nariz e os 2 últimos foram retirados em fevereiro desse ano. O mais grave foi na bochecha, perto do olho, e começou com uma pequena manchinha. Na minha adolescência, eu vendia roupas, joias, e eu vendia porta a porta, e eu andava no sol. Eu não usava nenhum tipo de protetor, não usava sombrinha. Quais os principais cuidados que você toma? Eu uso bastante protetor e uso sombrinha. Segundo essa dermatologista, o grande risco da exposição solar é justamente o fato de os malefícios serem acumulativos e chegarem a longo prazo, de forma intensa. O câncer de pele ele não aparece do dia para a noite. Então, a gente tem muito sol ao longo dos dias, ao longo da vida, e os estudos mostram que até os 18 anos de idade, a gente já levou por volta de 80% de toda a radiação que a gente deveria levar. Então, imagina, a gente vai ter muito pouco ainda de sobra para o restante da vida. Então, até os 18 anos, quando a gente inicia a fase adulta, a gente já levou muita radiação. E a continuidade dessa radiação é o que vai desencadear o câncer de pele. E a meteorologia avisa: as altas temperaturas devem permanecer até o fim do ano. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, os meses de novembro e dezembro devem ser de muito calor. As temperaturas podem atingir os 40 graus e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 20%. Um clima causado principalmente pela localização geográfica de Serra Talhada. Historicamente, entre setembro a dezembro, são meses que a gente tem pouca chuva
e temperaturas elevadas em todo o estado de Pernambuco, principalmente no sertão do estado. A gente pode ver que esse é um degradê de temperaturas que sobe até dezembro. Temperaturas elevadas e pouca umidade. Grande parte do sertão tem essa característica devido à orografia e ao fato de estar bem distante do litoral. Por isso, não tem jeito. A população precisa se adaptar, aprender a conviver com o calor e, acima de tudo, se proteger do sol, tomando os cuidados que todo mundo já conhece. Os cuidados, sem dúvida alguma, são proteger essa pele da radiação. Isso significa roupas, de proteção. Então, chapéus, óculos, camisas de proteção UV, elas de fato funcionam e valem a pena o investimento. Segundo, protetor solar, onde a gente não consegue cobrir com roupas. Então, o rosto, orelha, pescoço, muitas vezes os braços, as pernas também nos pacientes que usam muito as roupas curtas, bermudas, por conta do nosso clima. E se hidratar bastante. Mas a proteção, essa não pode faltar. É isso, na reportagem da Karen Diniz a gente viu ali no centro de Serra Talhada muitas pessoas circulando com sombrinhas, tem todo esse cuidado em relação à pele, usar protetor solar. Na cidade a gente está muitas vezes cercado por concreto, então tem que ter esse cuidado realmente. Também se hidratar, é fundamental para manter a saúde em dia, afinal de contas quando a temperatura sobe, às vezes a gente sente mesmo isso e os reflexos disso na saúde. É importante também para o homem e para a mulher do campo, Afinal de contas, muitas vezes estão expostos aos raios solares e é preciso também ter cuidado, proteger a pele, proteger a saúde. Afinal de contas, todos nós precisamos levar em conta essas dicas aí para ter uma vida mais saudável. E olha só, agora a gente muda de assunto porque amanhã o programa CBN Caruaru traz as principais informações da nossa região na Rádio que Toca Notícia. Amanhã a nossa entrevistada será a deputada federal Maria Arraes. A gente vai conversar com ela sobre a atuação parlamentar, ela vai falar sobre os projetos que tem proposto na Câmara dos Deputados e também vamos entender um pouco qual a visão que ela tem acerca da política. Afinal de contas, estamos há um ano da eleição e já há muitas articulações sendo feitas. Então amanhã nós falaremos com a deputada federal Maria Arraes no programa CBN Caruaru. E o programa CBN Caruaru começa às 9 da manhã na Rádio que Toca Notícia. Você é nosso convidado para conferir pelos 89,9 do seu rádio ou então pelas nossas plataformas virtuais, como por exemplo o nosso YouTube CBN Caruaru. Antes de encerrar, quero trazer para você também a informação de que o Jornal Nacional hoje vai ser mais cedo. Então não perca as informações do nosso JN hoje mais cedo. E assim a gente encerra essa edição agradecendo a você pela audiência. Amanhã estaremos juntos por aqui novamente. Super abraço e até lá!